presidente, nós discutimos um projeto bastante polêmico, né? Um projeto que nasce da necessidade desta casa se posicionar ante uma escuridão de informações oficiais. Todos nós lidamos com muitas pessoas e elas comumente nos atraem para questionar o que a casa está fazendo. Então, a gente vinha construindo esse pensamento do que poderíamos ser feito. A princípio, nós elaboramos o manifesto que o vereador Wilson Damasceno chamou de manifesto municipalista com muita propriedade. E este manifesto, ele ainda veio antes do projeto que foi encaminhado agora de abertura do comércio oficialmente. Então, o manifesto veio antes. Nós temíamos que pudesse um eventual projeto rebater na questão do decreto, do governador, gerar uma certa polêmica, e essa atmosfera, pelo que temos ouvido e pelo que li agora, inclusive aqui na internet, a fala do prefeito, parece que vai ser favorável a decisão de flexibilização da macro-região com autonomia para o município. Então, esse nosso projeto passa a ter muito mais legitimidade e tira de mim um pouco da nossa aparente insegurança, e ainda que seja um projeto mais regulamentador, ele autoriza, mas ele tem mais aspectos de regulamentação de como é que funcionaria, vai inevitavelmente servir para que no eventual decreto que o prefeito terá que fazer a partir do dia 1º, quando ele exercer essa autonomia, que será anunciada amanhã, se anunciada amanhã pelo governador, ele vai fazer um decreto. Então, ele vai ter que ficar mais ou menos atrelado aos termos do nosso projeto, não é? Mas eu quero voltar ainda a falar do manifesto. Foi muito inteligente a redação que o vereador Wilson Damasceno conseguiu empreender nesse texto. Eu fiz uma pequenina parcela de colaboração com esse texto, mas que praticamente mais de 90% foi idealizado pela mente muito criativa do vereador. O que nós queríamos com isso? Apresentar ao governador Dória uma lógica jurídica e honesta, assim como, desde o começo do dia 20 de março, começou uma disputa entre o presidente Bolsonaro e o governador Dória para falar só do nosso estado. Em quem é que mandava no quê? Nós ficamos patinando, ninguém decidia, ia para lá, vinha para cá. Nós mesmo, como vereadores, tínhamos uma dificuldade enorme de nos posicionar, porque não tínhamos de quem cobrar. Aí nós vimos que foi ao Supremo Tribunal Federal essa disputa de quem é que de fato mandava. O Supremo definiu, primeiro monocraticamente, depois pelo Pleno, que quem tratava essas questões eram os prefeitos e os vereadores. A partir daquele os governadores e os prefeitos. A partir daquele momento, vocês devem se lembrar, nós produzimos um manifesto, fomos levar ao prefeito Daniel Alonso, pedindo que ele se manifestasse acerca disso, porque o município tinha adquirido uma relativa competência para atuar na questão do comércio. Ele nos disse das dificuldades, das amarras jurídicas. Nós pressionamos o prefeito e a administração pública para que, então, rebatesse a liminar contrária, que estava desde o dia 30 de março. Então, eles se movimentaram oportunamente, com todo o esmero do departamento jurídico, pediram uma reconsideração aqui na vara da Fazenda, da liminar. O juiz aqui negou a reconsideração, fizeram um agravo para o tribunal negou o provimento do agravo para que a prefeitura tivesse a autonomia desejada. A prefeitura tentou uma terceira alternativa uma reclamação junto ao STF. O STF invalidou essas nossas pretensões jurídicas e foi amarrando a administração pública. Ocorre que o tempo vai passando e nós então precisávamos entender qual seria o caminho a burlar essas questões jurídicas. Se a decisão estava com o governador, então o governador adquiriu no STF uma condição de escapar das garras do presidente Bolsonaro. Então ele foi ao STF, os governadores acompanharam aquela votação, porque eles não queriam estar sob a ordem do presidente da República, especialmente porque quem conhece a situação do Estado é o governador, quem conhece a condição do município são os prefeitos. Houve um provimento dessa decisão, então os
governadores passaram a ter autonomia. Ocorre que, imediatamente, nós pensamos, quando foi elaborado esse decreto, o nosso manifesto, foi requerer ao governador a mesma condição que ele havia requerido e conseguido do presidente. Porque assim como ele se livrou das amarras do poder central, do governo central, porque achava inoportuno e invasivo, nós aqui no município também achávamos inoportuno e invasiva a presença ditatorial do governador aqui no nosso município. São Paulo tem 125 municípios aproximados que não tem um caso de suspeita, e o governador estava tratando o interior de São Paulo na mesma lógica da capital. Então ele tratava dos números sanitários da capital e ignorava, passava uma régua geral. E aí nos condenava a uma situação de muita dificuldade. Esse manifesto, ele tem esse poder. Se nós aprovarmos esse manifesto, nós vamos dizer ao governador que Marília não quer a mão invasiva do governador aqui, assim como o governador não quis a mão invasiva do governo federal. Eu acho que é uma questão de justiça absoluta. Se formos se aprovar, e nós apresentamos no manifesto ao governador as questões sanitárias muito favoráveis do nosso município, porque começamos a contenção antes até do próprio governador, apresentamos a legalidade jurídica, o vereador Wilson trabalhou muito essa matéria, da nossa autonomia dada pelo Supremo Tribunal Federal, para que, de posse dessa autonomia, a gente possa aqui no município baixar os decretos, criar as leis, porque nós é que conhecemos a realidade. Não faz sentido algum o comércio que é fiscalizado pelo município, o comércio que tem alvará de funcionamento dado pelo município, o comércio que recolhe tributo para o município, uma fonte vital de vida para o município, através do ICMS que gera, esse está sob as ordens do governador que não conhece, nunca pôs o pé aqui no nosso município. Então, o que nós temos aí? Um pedido sanitário muito bem fundamentado. Nós temos 8 casos internados para 304 leitos disponíveis. Temos aqui uma série de contenção, uma associação da mentalidade do maranhense já adequada ou caminhando para uma adequação perfeita quanto à sua própria proteção pessoal. A máscara já virou integrante do nosso figurino diário, o álcool gel já virou uma extensão da nossa mão. Então, essas questões todas colocadas, elas permitem que o governador reconheça, e é essa a pretensão do nosso manifesto constitucionalista, que o governador devolva para Marília a autonomia, porque nós conhecemos a nossa realidade. E não podemos ser tratados num caso de absoluta contaminação, como trata ele, o Estado, a partir da ótica do que ele percebe na capital. Não pode ser tratado igualmente quem tem postura desigual. A nossa postura é desigual no sentido do controle prévio, rígido, e temos um número que, embora lamentável, porque está aí, mas que, na perspectiva da proporção, está muito afeito. Pois bem, então esse é o nosso manifesto. Eu voto, já votamos, né? Assinamos, votando. Então aqui eu homologo a minha posição em favor do manifesto, para que ele produza seus efeitos, que o governador devolva. Eu espero que essa informação da nossa votação ainda hoje chegue no Palácio do Governador, para que ele saiba que aqui em Marília, a Câmara Municipal, fundamentada em critérios sanitários, jurídicos e também econômicos, que aqui tem uma Câmara que se posiciona em favor do seu povo. Nós não podemos estar à guisa de uma decisão do governador que nos trata diferentemente do nosso merecimento. Então, por isso, acho que deve chegar ainda hoje, senhor como presidente, assim que isso acontecer, mandar um e-mail para o Palácio, alguma coisa. Ele precisa, antes de se manifestar amanhã, de uma forma oficial, saber que aqui tem uma comunidade que defende a sua população nesse sentido. Isso é do manifesto. Posto isso, quero falar do projeto que está em votação. Hoje eu li uma matéria terrível no estado de São Paulo, que o Banco Central está indo ao FMI buscar recurso. Ele está fazendo um empréstimo internacional, porque os juros lá é mais do que a própria Selic, que é 3,5%. Lá ele vai pegar dinheiro a 2%, a 1,5% ao ano. Ele está indo buscar dinheiro fora, porque não tem recurso, primeiro, para pagar a segunda e a terceira parcela do benefício de R$600, ele não tem recurso para isso. Ele já não tem mais recurso para pagar os 40 milhões de cidadão que pediu o recurso e que ele não enxergou, porque eram os invisíveis economicamente.
Eram aqueles cidadãos que não estavam nem registrados em carteira e também não estavam nos programas sociais. Essa gente que estava aqui no meio, não estava registrado e não estava nos programas sociais. 40 milhões de invisíveis econômicos o governo descobriu. Quando ele descobriu, a previsão de valor não cobriu. Então, ele não, por isso está atrasando a segunda parcela e está em risco a terceira. Eu não acho que chegará em risco, porque ele vai fazer, de alguma forma, emitir moeda, qualquer coisa, vai pagar. Mas foi buscar financiamento de aproximadamente 5 bilhões ou 6 bilhões de dólares em bancos franceses, ingleses e no BID. Porque não, isso reflete o quê? Uma brutal frustração de receita nos municípios, no Estado e no governo federal, em razão do esmagamento da capacidade produtiva e econômica, comercial também. Num primeiro momento, a indústria não parou, mas já começa a demitir, suspender contratos de trabalho, transferindo o ônus desses contratos suspensos para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, Seguro-Desemprego, encarecendo lá, e esse dinheiro tem que vir do governo federal, tudo porque a atividade econômica caiu. Ela é bem essencial. A atividade econômica tem a ver com a qualidade de vida, tem a ver com a saúde orgânica das pessoas, mental, social. Tem que se olhar, não pode ficar só no discurso, dizer, mas só em casa, só em casa, só em casa, como se esse problema não existisse. Houve 120 mil demissões de funcionários de shopping center já no Brasil. Já houve 120 mil demissão de funcionários. 15 mil lojas em shoppings fecharam no Brasil, gerando uma insegurança e um temor, e a indústria já está suspendendo o contrato, vai diminuir a produção, porque o comércio não consegue desovar, porque ele não tem atividade, não pode... 99% da indústria de automóvel está parada há 60 dias, 99%. É a maior tragédia de uma das indústrias que carrega e em cascata e em esteira milhões de empregos, milhares de pequenas empresas de metalurgia que lhes assistem. Então, veja só, o cenário é trágico. O governo ainda o FMI para pagar financiamento. Então, é tempo de fazer uma alteração, tratar os desiguais desigualmente. Por isso que nós fizemos esse manifesto e acho que o governador tem que saber disso hoje ainda, para que amanhã, quando ele se manifestar, saiba que nós precisamos da autonomia. Assim como ele quis a autonomia perante o governo federal e se insurgiu contra o governo federal, nós precisamos da autonomia, porque nós sabemos da nossa realidade. Sem perder de vista, obviamente, todos os cuidados, ninguém está ignorando a pandemia, obviamente. E também estamos aqui votando um projeto, eu espero que seja votado favoravelmente por todos, e nas suas emendas, na integralidade das suas emendas, porque elas não são ruins, nem a que eu fiz, nem a que o vereador Cícero fez. Não, eu já vou falar já das emendas. Mas o governador precisa saber que nós precisamos da autonomia, para que a gente aqui, com o nosso corpo de gestor da crise, médicos, especialistas, infectologistas, políticos, secretários, empresários, lideranças que estão lá, eles são homens e mulheres muito competentes que podem gerir o nosso futuro. Lembrando que a janela do crescimento da pandemia vai estar aqui correndo em paralelo. A qualquer momento, tanto a efetividade do nosso projeto que vamos aprovar com as emendas, tanto quanto a efetividade de um decreto que o prefeito deverá emitir a partir do dia 1º, regulamentando, aproveitando praticamente todo o nosso projeto, tudo isso vai estar em efetividade na lateralidade dos índices de contaminação na cidade, sendo certo que, havendo um sinal vermelho, passando alguma fronteira de comprometimento, essas coisas voltam todas para trás. Mas nós precisamos dar uma sobrevida para a atividade econômica. Milhares de pessoas aqui já perderam o emprego, milhares estão na expectativa de perder, não estão nem dormindo mais. Alguns empresários estão entregando seus prédios. No shopping aqui de Marília tem mais de 20 empresários que já assinaram o contrato de encerramento de interesse. Quando o comércio voltar, talvez não haja comércio para voltar. Então, tem toda essa questão, nós estamos aqui. E não é uma aventura. Eu vou me insatisfazer, eu vou ficar insatisfeito de ver gente dizendo que será uma aventura. Nós estamos há 70 dias cumprindo catolicamente, corretamente, as determinações dos decretos. Ninguém está propondo esse tema de voltar ao comércio depois de 15 dias lá atrás, porque nós respeitamos para ver qual seria a evolução do quadro.
e nós estamos aqui com muito pé no chão, olhando por uma janela bem grande todos os problemas da pandemia, mas olhando também por uma janela bem grande todas as necessidades do poder econômico, do comércio da cidade, reativar o comércio, garantir a produção da indústria e voltar as pessoas terem alguma dignidade, alguma esperança, para que não caiamos todos nós, ou a grande parte da população, nas dependências de fazer o cadastro na prefeitura para se alimentar de cesta básica, que seria humilhante, decorrente de uma decisão do governador que trata igualmente os desiguais. Nós temos méritos sanitários, equipes que nos justifica uma abertura. Então, senhor presidente, eu voto favoravelmente ao projeto. Sobre as emendas, eu fiz uma emenda que faculta a liberdade para que atividades religiosas voltem a funcionar. Houve aproximadamente uns 20 dias atrás uma confusão danada numa reunião que nós participamos, ainda que não foi eu que organizei a reunião, mas uma reunião que teve um desfecho que foi mal compreendido, gerou uma crise enorme. Até aí eu entendo por que o eminente, o bispo Dom Cipolino se manifestou nesse documento que nós temos aí, porque ele também não queria ferir nenhum decreto municipal. Assim como a maioria dos pastores, no mesmo dia que anunciou que não haveria, que aquela informação não era verdadeira de liberdade, 99,99% dos pastores também não fizeram cultos presenciais. A gente também tem uma predisposição histórica de solidariedade social, de pacificação social. Eu estou fazendo agora acreditando que nós teremos autonomia. E tendo autonomia, nós podemos disciplinar essas atividades, colocando o distanciamento que o Ministério da Saúde já preconiza, inclusive para religião, para cultos, ou de qualquer confissão, 1,5 metro de distância, todo o aparato. Então, não tendo aglomeração. As atividades, elas estão incorporadas na cultura social popular. Todos nós, o vereador Cícero citou, todos os vereadores têm algum tipo de engajamento religioso. Isso está pulsante na nossa vida, isso é a parte integrante da nossa vida. Claro que não queremos ser irresponsáveis, não queremos ser nós os focos de proliferação, mas havendo uma autonomia dada pelo governador amanhã, não haverá mais decreto impeditivo. E essa nossa lei, se nós aprovarmos a minha emenda, também não tornará a atividade religiosa proibida. Eu temo aqui que os vereadores possam não compreender isso e querer não votar favoravelmente a emenda. Eu respeitaria, mas isso é uma coisa que está relacionada à vida social, à vida comunitária, à vida de fé. De forma, senhor presidente, e a minha emenda é uma emenda que traz mais para do que o comércio essa atividade que está representada em todos os bairros da cidade e tem sido. A fé tem sido, talvez, o último conforto dessas pessoas que estão perdendo emprego, que estão ou vão perder, ou já perderam. Então, a fé, a religiosidade, a crença em Deus tem sido a segurança âncora que sustenta a alma dessas pessoas nessa hora difícil, para que elas não pirem, para que elas não entrem em desequilíbrio. Então, essa é uma atividade que cumpre um papel fenomenal no conjunto da sociedade, ainda mais as igrejas, que foram sempre colaborativas, mecanismo de paz social, de pacificação social. Então, sem perder todas as observações necessárias no controle da pandemia, nós não somos responsáveis, os pastores não são responsáveis, ninguém está aqui para promover nada de descontrole, e observando que se o cenário mudar, um decreto pode alterar, os pastores querem colaborar com o conjunto da sociedade, tornando o cidadão pacificado por esse mecanismo extraordinário que é o mecanismo da promoção da fé e da estruturação do seu homem interior, para que ajude a sociedade, a cidade, a fazer essa travessia num espírito pacificado. Então, eu peço aqui, encarecidamente aos vereadores, vote favoravelmente. A lei, a minha emenda, eu coloquei de todas as confissões, porque nós não podemos, num projeto de lei, fazer divisão no projeto, no artigo. Então, se a Igreja Católica, conforme disse aí com muita propriedade, e eu respeito demais o vereador Cícero, como grande liderança católica que é, se a Igreja Católica não quiser fazer nenhum culto, o fato da lei existir e da emenda ser aprovada, a primeira, não obriga a fazer. Isso é uma ação discricionária de cada padre. Eu tenho pastores, amigos meus, que me disseram hoje que não vão aderir.
Eu acho que é uma questão de consciência, de solidariedade social, que cada um tem. A lei, ela faculta a oportunização sem que gere multa, sem que gere temor, porque ninguém quer infringir lei, pastor não infringe lei. Igrejas evangélicas, ou pessoas de fé, de qualquer crença que tem Deus no coração, não tem prazer em infringir lei. Nós não queremos infringir nenhuma lei. Se um decreto vier e se uma lei vier a cobertar, afasta de nós o temor de estar descumprindo lei. E vamos esperar a evolução do cenário. Se tiver problema, a gente retroage. Mas esse segmento precisa ser contemplado, tanto na emenda 1 como na emenda 2 do vereador Cícero. Se ele acha que a Igreja Católica deve seguir o seu regramento diferente, que assim seja, é discricionário a ação, tanto dos católicos ou de qualquer outro, não é obrigado a seguir a lei, mas nós temos que criar um mecanismo que é afugente à guisa da proibição, e aí por decreto a gente fazer isso, por lei e por decreto complementar, organizar como é que seria essa abertura, 1,5 metro, álcool gel, máscara, sem aglomeração, coisas do tipo. Eu peço aqui, justifico dessa forma meus votos, voto favoravelmente ao projeto, em favor dos empresários, comerciantes, e voto a favor de todas as emendas propostas. É assim como eu voto, presidente.